Muito bom dia a todos e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vós. Nesta manhã nós iremos abrir a nossa Bíblia, a palavra de Deus, em Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Nós iremos ler a partir do versículo 18 e depois iremos acompanhar também a leitura de outras duas passagens da Sagrada Escritura. Está escrito assim em Mateus, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 13. Versículo 13. Que diz assim, Mateus, capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Agora o capítulo 18, dois capítulos depois, versículo 15 até o versículo de número 20, que diz assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois ou três de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mais uma vez o versículo 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Agora no capítulo 28, o último capítulo de Mateus, capítulo 28, apenas o versículo 19 e o versículo 20, que diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nesta oportunidade, eu quero partilhar com vocês o seguinte tema: por que devo ser membro de uma igreja? Ou por que devo ser membro da igreja de Jesus Cristo? Meus irmãos, a igreja, conforme lemos aqui em Mateus, no capítulo 16, versículo 18, ela foi estabelecida por Jesus. Ela foi fundada por Jesus. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, como lemos em Efésios, capítulo 5, versículo 25. Ele comprou a igreja com seu próprio sangue, como lemos em Atos 20, versículo 28. Ele é a cabeça do corpo da igreja, como lemos em Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Portanto, se nós somos seguidores de Cristo, também amaremos a igreja que ele estabeleceu e pela qual deu a sua vida.
Todos os apóstolos realizaram seu ministério por meio da igreja. A vida cristã no Novo Testamento é uma vida de igreja. Jesus disse: edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Jesus está aqui a falar não sobre construir uma estrutura, mas sobre uma assembleia de pessoas. Cristo está edificando uma igreja, uma assembleia de pessoas para o final dos tempos. Se Jesus está comprometido com a sua igreja, será que nós devemos estar menos comprometidos com ela, uma vez que nós somos servos do Senhor Jesus? Meus irmãos, de acordo com a palavra de Deus, a igreja permanecerá até a volta de Cristo. Porque ele prometeu, como lemos em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Palavras de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o que ele diz em Mateus 16, 18. Portanto, os portões da morte não dominarão a igreja de Cristo. Jesus edifica a sua igreja com aqueles que confessam seu nome. É o que aprendemos em Mateus 16, versículos 16 até o 17. Pedro, por exemplo, ele confessou corretamente quem era Jesus. E Jesus disse que a resposta correta de Pedro viera do Pai que está no céu. Foi o que Pedro disse, quando Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro respondeu como representante ali dos apóstolos, uma só voz, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele faz essa confissão. E Jesus diz que não foi carne nem sangue que revelou, mas o Pai do céu que revelou a Pedro isto que ele acabou de confessar. Embora Jesus estivesse na terra, ele falava em nome do céu. Assim, logo em seguida, o Senhor Jesus autorizou Pedro e os demais apóstolos a fazerem a mesma coisa. Representar o que é ligado e desligado no céu, para ligar e desligar na terra. Mateus capítulo 16, versículo 19. 2 capítulos depois, como lemos no capítulo 18, versículos 15 ao 20, o Senhor Jesus usa a palavra igreja pela segunda e última vez. Ele usou a primeira vez a palavra igreja em Mateus 16. E no capítulo 18 ele usa pela última vez a palavra igreja. Assim ele diz em Mateus 18, que aquelas chaves que ele entregou a Pedro são colocadas em ação ali em Mateus capítulo 18. Por exemplo, nós lemos versículos 15 ao 20 e vemos que a passagem começa com o cenário de um irmão pecando. E seus pecados não condizem com sua confissão de fé. Jesus, então, recomenda 4 etapas de confrontação para com aquele irmão que havia pecado. Na etapa 1, a confrontação é mantida em particular. Se o pecador arrepender-se, sua confissão de fé recupera a credibilidade e aquele confronto, não é? Termina, acaba o problema. Na etapa 2, o confronto estende-se para incluir 2 ou 3 testemunhas, como no contexto judicial do Velho Testamento. Na etapa 3, caso ele não se arrependa, toda a igreja local envolve-se. E se o pecador ainda não arrepender-se, a etapa 4 resulta em removê-lo da aliança da comunidade. Por vezes, esse procedimento é chamado por nós de disciplina da igreja. Ou, em algumas comunidades, como excomunhão. Jesus, então, menciona no versículo 18 de Mateus 18 as chaves do reino novamente. Tudo que a igreja ligar na terra será ligado no céu, e tudo que a igreja desligar na terra será desligado no céu. É interessante que, em vez de dirigir-se aos apóstolos
ou a igreja universal, como no caso de Mateus 16, Jesus aqui visualiza a igreja local, a comunidade local, a qual foram dadas as chaves apostólicas do reino. Como resultado, Jesus autorizou a igreja local a olhar nos olhos daqueles que confessam-o para avaliar sua confissão, se é ou não condizente com o evangelho. É exatamente isso que Jesus fez com Pedro e o que ele fará em relação às ordenanças que estão estabelecidas em Mateus 26, o caso da ceia do Senhor, e Mateus 28, que é o caso do batismo e do discipulado contínuo. Como tal, meus irmãos, quando trata-se do discipulado de um cristão a Cristo, a igreja local é a maior autoridade dos cristãos aqui na terra. A igreja exerce o poder das chaves, batizando pessoas e ensinando-lhes tudo o que Cristo ordenou. Essa autoridade também é exercida pela igreja por meio da ceia do Senhor, como vemos em Mateus 26, como vemos em 1 Coríntios capítulo 11. À medida que a ceia do Senhor diz respeito à manutenção da vida coletiva, corporativa da igreja. Então eu faço as seguintes perguntas. Quem tem autoridade para batizar e confirmar profissões de fé? Quem está encarregado de proteger o nome de Cristo e de separar os professos legítimos dos impostores? Como lá em Mateus capítulo de número 7, acautelai-vos os falsos profetas? Aquelas expressões de avaliação da veracidade das mensagens que são pregadas e dos testemunhos que são professados. Quem está encarregado de manter a vida da comunidade e de supervisionar o discipulado do povo de Cristo? Meus irmãos, somente a igreja de Deus tem as chaves de autoridade do reino e as prerrogativas para ligar e desligar. E eu faço a seguinte pergunta. O que Jesus autorizou a igreja, a sua igreja, a fazer em Mateus 16, 18 e 28? Pelo menos 5 coisas. O Senhor Jesus autorizou a igreja apostólica a ser a proclamadora e a guardiã das boas novas, das suas boas novas, das boas novas de Jesus Cristo. E Paulo deixou isso muito claro em Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. Para que não nos demovêssemos da mensagem do Evangelho. E que se mesmo que um anjo viesse do céu e anunciasse outra mensagem além do que temos pregado, que seja anátema. Portanto, não podemos abandonar, pelo contrário, temos que defender essa mensagem. E a igreja apostólica, ela foi instituída por Cristo e ela tem essa missão de preservar a mensagem. Depois iremos tocar neste assunto em 1 Pedro capítulo 3. Aliás, 1 Timóteo capítulo 3. Outro ponto importante. O Senhor Jesus autorizou sua igreja a confirmar qualquer indivíduo que professe o evangelho de modo fidedigno. Assim como Jesus confirmou Pedro por causa de sua profissão de fé. Quando ele confirmou, quando Pedro confessou a Jesus corretamente, sua identidade, o seu papel, Jesus confirmou aquela declaração de Pedro. Ele diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e Jesus então reconhece como fidedigna aquela confissão. E Jesus deu à igreja também o dever de confirmar qualquer pessoa que professa a fé de modo fidedigno, de modo que se alguém chegar na igreja e confessar a Jesus como Senhor corretamente, é o nosso dever recebê-lo, batizá-lo e cuidar dele. Nosso dever como comunidade. Outro ponto, terceiro ponto, Cristo autoriza sua igreja apostólica na terra a receber tais professos num ato de aceitação, batismo e que envolve cuidado. Nós temos muitas passagens no Novo Testamento nesse sentido, como Atos 2, versículo 41, Atos 2, 47, capítulo 4, versículo 4 de Atos e assim por diante. Outro ponto também, quarta coisa que Jesus nos autorizou a fazer como igreja, autorizou a igreja a fazer, e não a indivíduos isoladamente, o Senhor Jesus autoriza a sua igreja a afastar e excluir qualquer impostor que prejudique os membros da família, degrade o seu nome
e desse modo impeça o testemunho da igreja no mundo. Foi o que nós lemos aqui em Mateus 18. E é o que o apóstolo Paulo fez em 1 Coríntios capítulo 5. Leia o versículo 5, de 1 Coríntios 5, 5 nesse caso. Em quinto lugar, o Senhor Jesus autorizou a igreja a promover supervisão a todos os professos, guiá-los, direcioná-los e equipá-los por meio da palavra de Deus, para que tenham uma união íntima com Deus, com Ele, e também com todos os filhos de Deus. É o que vemos em Mateus, capítulo número 28, ensinando-os a guardar todas as coisas. É o dever da comunidade, da igreja cristã fazer isso. Portanto, a pergunta é, por que devo ser membro de uma igreja? Eu devo ser membro de uma igreja por causa da autoridade que Jesus deu à igreja sobre os cristãos. Segundo ponto da mensagem. Por que devo ser membro de uma igreja? Eu devo ser membro da igreja também por causa da natureza da igreja. O que é a igreja? Essa é uma boa pergunta. A igreja não deve ser confundida com o templo ou espaço físico construído para a reunião dos cristãos de uma determinada localidade. A igreja não é um edifício construído com blocos e cimento, mas um edifício construído com pedras vivas, como lemos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. A igreja não é uma organização humana, mas um corpo composto de membros vivos. Nós temos muitas passagens no Novo Testamento, como Romanos, capítulo 12, versículos 4 ao 5, sobretudo 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 27. O templo do Espírito Santo é o povo redimido, comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos isso, por exemplo, em João, capítulo 14, versículo 15 e versículo 23. Todo cristão, meus irmãos, está unido a Cristo. Todo cristão verdadeiro que o confessou está unido a Cristo e ligado a cada outro cristão por Deus, formando, constituindo assim a igreja de Deus, sua igreja. Os escritores do Novo Testamento, eles usaram regularmente a palavra eclesia, igreja, para expressar o significado de assembleia ou congregação. Como Estevão, no capítulo 7 de Atos, versículo 38, refere-se à congregação de Israel. Ele usa a palavra eclesia. Algumas vezes, não é? A Bíblia usa a palavra igreja no sentido universal, como a companhia invisível e espiritual de todos os cristãos. Como a palavra que Jesus usou nesse sentido em Mateus 16, 18. Edificarei a minha igreja. Ele está falando aqui no sentido da igreja universal. Outras vezes, a palavra igreja é usada para descrever uma congregação local específica de cristãos, como 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. E, sobretudo, em Mateus, que lemos aqui, Mateus 18, versículo 17. Quer dizer, chame a congregação, neste caso, na última etapa da disciplina, aquele rapaz, aquela pessoa, por exemplo, na comunidade que pecou, então veio as etapas todas, e na última etapa, toda a congregação, toda a igreja local foi chamada para, então, confrontar aquele pecado. Então, Mateus 18, versículo 17, está tratando ali de uma comunidade local, como é óbvio, né? Era impossível reunir toda a igreja no mundo inteiro para fazer isto. A igreja de Cristo, portanto, ela é, à luz do Novo Testamento, tanto local, não é, quanto também universal. Um ponto importante é que a Igreja Universal é um corpo celestial, porque começou a ser reunida no céu. Como lemos em Hebreus, capítulo 12, versículos 22 ao 23. Ela começou a ser reunida no céu, mas ela também é escatológica, porque esse ajuntamento completo do final dos tempos já começou na terra, mas ela ainda não está totalmente reunida. Um outro ponto importante também, interessante, é que a igreja ela é uma colônia do céu aqui na terra. A igreja do céu só tem embaixadas e embaixadores na terra.
Conforme lemos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, e aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aqui ele fala da igreja universal e ao mesmo tempo que está em Corinto, local, nas duas dimensões. A igreja local, se nós fôssemos definir o que significa igreja local, a igreja local é um grupo de cristãos que reúnem-se regularmente em nome de Cristo para confirmar e supervisionar legitimamente a participação um dos outros em Cristo e em seu reino, mediante a pregação do evangelho e a prática de suas ordenanças. Quer dizer, o batismo e a ceia do Senhor são as duas ordenanças do Senhor Jesus para a igreja. A igreja, portanto, é seus membros. No Novo Testamento, ser uma igreja é ser um de seus membros, como lemos em Atos dos Apóstolos. Isso é muito claro em Atos dos Apóstolos. E todo cristão verdadeiro quer ser parte da igreja, porque foi ela que Jesus veio buscar e reconciliar consigo mesmo. Então você me pergunta, tudo bem, eu sei que devo fazer parte de uma igreja e preciso ser membro de uma igreja, mas de qual igreja? Será que eu posso ser membro de qualquer igreja? E é por isso que a igreja cristã, ao longo dos séculos, tem desenvolvido uma teologia robusta em cima deste assunto, para que à luz da palavra de Deus, possamos identificar quais são as marcas da verdadeira igreja. O cristianismo histórico, nas palavras do Credo Niceno, de 381 depois de Cristo, destaca 4 atributos da igreja verdadeira. A igreja de Cristo, a verdadeira igreja, ela é una, santa, católica e apostólica. Eu vou explicar isto. Os reformadores assinalaram as características da verdadeira igreja, que eram 2, conforme diz, por exemplo, a Confissão de Augsburgo, de teologia luterana. A igreja é a congregação dos santos, em que o evangelho é ensinado corretamente. E o batismo e a ceia do Senhor são administrados corretamente. Agora vamos analisar, portanto, esses 4 atributos: una, santa, católica e apostólica. O Novo Testamento revela que a igreja é uma só igreja. Efésios capítulo 4, versículo 4. Na prática, meus irmãos, para que haja unidade verdadeira da igreja, basta que haja concordância no tocante ao evangelho e à administração correta das ordenanças. Isto é, se o batismo e se a ceia do Senhor é praticada de forma bíblica, conforme Jesus e os apóstolos ensinaram. A igreja também, de acordo com o Novo Testamento, é uma comunidade santa. É o que lemos em Efésios, capítulo 5, versículos 26 e 27. No que diz respeito à sua posição, a igreja já é santa. Ela já é santa. Isto é, ela é separada do pecado e do mundo para ser usada de um modo especial por Deus. Como lemos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Todavia, no que diz respeito, ou no que se refere ao propósito, o objetivo da igreja é a pureza perfeita em resposta à visão bíblica do seu futuro, que será sem mancha, sem mácula, nesse caso, santa e sem mancha, ou sem mácula, como lemos em Efésios, capítulo 5, versículo 27. Este é o alvo, é a pureza absoluta de cada um de nós. No plano instrumental, a igreja promove a pureza de cada um. Né? Cada vez maior ela busca essa santidade dos seus membros, porque Deus, ele requer que o seu povo seja separado. E nós lemos, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 até o capítulo 7, aquele ensino da missão da igreja, da missão santificadora da igreja. Portanto, a igreja ela é una e ela é santa, como está no Novo Testamento, de fato. Mas também a igreja ela é católica, ela é universal, ela é católica.
Ela não está situada, fixada ou limitada em certo lugar, em certo tempo, ou ligada a certas pessoas, mas ela está espalhada pelo mundo inteiro. Todavia, está integrada e unida de coração e vontade no mesmo Espírito. Ela é a assembleia dos verdadeiros crentes em Cristo, lavados pelo sangue dele, santificados e selados pelo Espírito Santo. Portanto, a igreja ela é católica. Este é um ponto interessante porque há uma igreja que se autotitula Igreja Católica, Apostólica Romana. Todavia, esta igreja tem que decidir se ela quer ser católica ou se ela quer ser romana, porque Roma é um lugar. Roma é um lugar. Então, para ser católica, não pode ser localizada em Roma. Para ser católica, ela não pode ser romana. Ela tem que fazer a escolha se ela quer ser católica ou quer ser romana, porque a Igreja de Cristo ela é católica. Ela não está restrita a um lugar e nem submissa a lugar nenhum. Outro ponto importante também é que a igreja ela não é apenas católica, ela também é apostólica. De acordo com o Novo Testamento, ela foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos de Cristo, como lemos em Efésios capítulo 2, versículo 20, e Apocalipse capítulo 21, versículo de número 14. E ela é apostólica não apenas porque ela foi edificada sobre os fundamentos dos apóstolos, mas também porque ela guarda e proclama o ensino dos apóstolos de Cristo. É o que lemos em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 14, e também Judas, o versículo 3 do livro de Judas. Lembre-se também de Atos 2, 42, e a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. A sucessão apostólica, portanto, é um acréscimo infundado dos papistas. Não tem base na palavra de Deus. A igreja, de acordo com o Novo Testamento, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, a igreja é coluna e alicerce da verdade. Não porque ela, a igreja, é infalível, mas porque a verdade de Deus é preservada na igreja. Isto é, pelo ministério da pregação da palavra de Deus. Como guardiã fiel da verdade, a igreja deve preservá-la contra toda perversão e desvio da verdade. É a palavra de Deus que é infalível e não a igreja que a preserva e a sustenta. Ademais, a igreja, à semelhança de uma coluna e de um alicerce, como lemos em 1 Timóteo 3,15, ela dá sustentação à verdade, mas a verdade não tem origem na igreja. Ela não tem origem na igreja. Pelo contrário, a igreja recebe a verdade, segura-a com firmeza e a exalta com base nos ensinos inspirados dos apóstolos e dos profetas, como lemos em Efésios capítulo 2, versículo 20. Apenas para termos uma visão mais completa, eu introduziria aqui também a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? É tríplice. Adorar a Deus, como lemos em Colossenses 1,16. A principal missão da igreja não é fazer missões, mas glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Portanto, adorar a Deus, edificar e fortalecer espiritualmente seus membros, como vemos em Efésios 4:12 e versículos 13 também, e o capítulo 1, versículo 28 de Efésios também. A missão da igreja é produzir crentes maduros. Pedro exorta os crentes a desejarem ardentemente o genuíno leite espiritual capaz de dar crescimento para a salvação. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. É por isso que a igreja em Antioquia possuía mestres. Atos 13, versículo 1. E o próprio Deus colocou-os na igreja, visando o pleno desenvolvimento dos santos para a obra do ministério. É o que lemos em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Portanto, a missão da igreja é adorar, edificar e fortalecer espiritualmente os crentes, mas também evangelizar todas as pessoas do mundo por meio de palavras e atos, palavras e obras. Como vemos aqui em Mateus, nós lemos hoje, Mateus 28, versículo 19.
A missão da igreja é colocar em prática a grande comissão. Uma igreja adoradora e instruída na palavra de Deus tem como foco principal a proclamação do evangelho de Jesus Cristo. Somos chamados para sermos proclamadores das boas novas do reino de Deus, como está em 1 Pedro 2,9, e também para praticarmos o bem no mundo, para que o Pai seja glorificado pelas nossas boas obras. Mateus 5,16 e também Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Um outro ponto, portanto, eu tenho que ser membro de uma igreja, eu devo ser membro de uma igreja. Por quê? Por causa da autoridade que Jesus deu à igreja sobre os cristãos, por causa da natureza da igreja e agora por causa do aspecto coletivo da vida cristã. Eu devo ser membro de uma igreja por causa do aspecto coletivo ou corporativo da vida cristã. É possível viver a vida cristã sozinho? Será que basta ser disciplinado, fiel ao cônjuge, honesto e acreditar que certas coisas são verdadeiras? Muitos acreditam que é possível ser um bom cristão sem unir-se a uma igreja local. Existe um pensamento hoje: Cristo sim, igreja não. Dizem, igreja não é importante, Cristo sim. Tenho Cristo, oro, leio a Bíblia em casa. Hoje também está na moda o ficar no namoro, o morar juntos, viver juntos, sem ser casados. O que existe por detrás disso? A falta de compromisso. Estas atitudes, alguns têm em relação à Igreja de Cristo também. Tornar-se membro de uma igreja local, meus irmãos, é um ato de compromisso. As estatísticas indicam que a nossa época, em todo o mundo, é marcada por uma fobia de compromisso. Todo mundo corre de compromisso. É por isso que esse tipo de mensagem é muito pouco pregada. Mas será que é possível ser uma pessoa sem compromisso e ser um cristão verdadeiro ao mesmo tempo? Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 24: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, o pássaro só voa se tiver duas asas. Você cortar uma asa, ele não voa. Na vida cristã, uma asa é a sua piedade individual. Como lemos em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Exercita-te a ti mesmo em piedade. Piedade individual, particular. A outra é a piedade coletiva ou corporativa, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Portanto, meus irmãos, o conselho bíblico é: desenvolva o lado espiritual individual, mas não esqueça que você faz parte do corpo de Cristo. Há uma dimensão corporativa e muito importante. A igreja, meus irmãos, de acordo com o Novo Testamento, ela é o corpo de Cristo. É o que lemos em 1 Coríntios 6,15, 1 Coríntios 12, versículos 12 a 27, Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5. Vemos que a igreja é um corpo e, como tal, seu funcionamento assemelha-se a um organismo vivo. Por exemplo, o órgão retirado do corpo não apenas irá faltar, deixando de cumprir a finalidade destinada, como também irá definhar e morrer rapidamente. O mesmo acontece com o cristão que não tem compromisso com a igreja local. Ele adoece. Meus irmãos, pertencemos uns aos outros e precisamos uns dos outros. Estamos ligados uns aos outros como parte de um corpo. Este é o ensino do Novo Testamento. Eu não estou preocupado com as ideologias do presente século, mal e perverso. Eu quero saber o que a Bíblia diz.
e o que Jesus ensinou e os seus apóstolos. O crer, de acordo com o Novo Testamento, implica o pertencer. Estar em Cristo implica estar ao mesmo tempo no corpo do qual ele é o cabeça. Eu creio em Cristo e torno-me membro do seu corpo. Do ponto de vista bíblico, se nós somos cristãos, temos de ser membros de uma igreja local. A igreja é um corpo do qual você pode ser incluído e no qual você pode também ser excluído. É o que lemos, por exemplo, em Mateus capítulo 18. Isso é muito claro. E também em Mateus 28. Os que creem são batizados e são instruídos. Mas se a sua confissão de fé não condiz com o evangelho, podem também ser retirados do corpo. É muito sério este assunto, mas é bíblico. E não podemos fugir da Bíblia. A família, outro ponto importante, de acordo com o Novo Testamento, em Efésios capítulo 2, versículo 19, a igreja é uma família. E tornar-se membro é fazer parte dela. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Né? Efésios 2, 19. O cristão sem família espiritual é órfão, é um órfão. Um cristão que não é membro de uma igreja local, que não faz parte de uma comunidade local, é como uma ovelha sem rebanho, um soldado sem tropa, um filho sem família. A igreja também, nós sabemos que é uma comunidade de relacionamentos. No Novo Testamento, por exemplo, você vai ver várias passagens nesse sentido. Nós recebemos a ordem bíblica para amar uns aos outros, orar uns pelos outros, encorajar uns aos outros, admoestar uns aos outros, saudar uns aos outros, servir uns aos outros, ensinar uns aos outros, aceitar uns aos outros, honrar uns aos outros, suportar os fardos uns dos outros, perdoar uns aos outros, etc, etc e etc. São mandamentos recíprocos. Todos estes mandamentos demonstram o que significa ser membro de um corpo local de cristãos, à luz do Novo Testamento, à luz do ensino da palavra de Deus. Então, por que devo ser membro de uma igreja? Por causa da autoridade da igreja, por causa da natureza da igreja, por causa da dimensão corporativa da vida cristã e por causa também das responsabilidades de todo cristão verdadeiro. O que envolve ser membro de uma igreja? Essa é uma boa pergunta. O que envolve ser membro de uma igreja? Envolve uma vida de arrependimento e fé. A igreja é uma comunidade daqueles que nasceram de novo. E, inicialmente, envolve o batismo. Esse é o primeiro passo de obediência do crente, como lemos hoje, Mateus 28, versículo 19. Também a membresia da igreja envolve compromisso e obediência. A membresia da igreja é uma relação formal entre a igreja e um cristão, caracterizada pela confirmação e supervisão do discipulado do cristão por parte da igreja e pela submissão do cristão para viver seu discipulado aos cuidados da igreja. O crente diz para o corpo da igreja, quando você ingressa na igreja local, quando você é batizado e você se torna membro da igreja, qual é a sua promessa para a igreja? Qual é a sua resposta em aliança com a igreja? Seria mais ou menos assim: à medida que reconheço esta igreja como sendo uma igreja fiel, que declara o evangelho, submeto-me, isto é, submeto minha presença e o meu discipulado ao amor e à supervisão desta igreja. Essa seria a resposta a esta aliança. Por parte da igreja, seria a responsabilidade de guiar, cuidar, zelar, proteger esta pessoa, este cristão, esta pessoa que confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador e que foi batizado. Portanto, membresia na igreja tem tudo a ver com a igreja assumindo uma responsabilidade específica por você e você pela igreja. É verdade que o cristão deve escolher fazer parte de uma igreja. Mas tal escolha
não faz da igreja uma organização voluntária. Eu não me importo com as definições que este mundo dá para a igreja, e nem com que os órgãos civis atribuem à igreja. Eu quero saber o que a Bíblia atribui à igreja. Nós não somos a igreja não é uma organização voluntária à luz do Novo Testamento. É claro que eu tenho que fazer uma escolha para fazer parte, mas isso não muda a natureza essencial da igreja. O que aprendemos no Novo Testamento é que, tendo escolhido a Cristo, o cristão ele não tem escolha a não ser escolher uma igreja onde congregar. Se ele se tornou um cristão, ele precisa de procurar uma igreja que prega o evangelho e que administra corretamente o batismo e a ceia, e está lá, sendo submisso e, ao mesmo tempo, cooperando naquela comunidade como corpo de Cristo representativo neste mundo. Se recusarmos, meus irmãos, a fazer isto sem nenhuma razão bíblica legítima, se recusarmos a submetermos a uma igreja local, se vivermos onde uma igreja subsiste geograficamente, mas não queremos fazer parte, colocamos em xeque o facto de sermos verdadeiramente convertidos. Colocamos em xeque se a nossa confissão é legítima, é verdadeira, foi honesta. Portanto, é muito sério este assunto à luz do Novo Testamento. Leia com atenção depois, em casa, com mais tempo, Mateus 16, Mateus 18, Mateus 26 e Mateus 28. Outro ponto importante, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Uma outra responsabilidade dos membros da igreja, assistir aos cultos regularmente. A união física, este é um problema que estamos a viver neste momento, por causa desta pandemia. A união física regular da qual as igrejas são chamadas a desfrutar em assembleias locais manifesta uma realidade teológica. Quando nos reunimos e adoramos a Deus coletivamente, isto é uma amostra das glórias do céu, como lemos em Apocalipse 5:9. Um dia estaremos todos unidos, entoando o cântico do Cordeiro, porque isso vai acontecer no céu. Se você não gosta disso, saiba de uma coisa, vai ser assim no céu. Outro ponto, nosso serviço de adoração, esse é um outro ponto que acontece quando nos reunimos. Nós temos a oportunidade de apresentar nosso serviço de adoração e também a nossa expansão coletiva, como lemos em Efésios, capítulo 4, versículos 12 a 13. Lembremos do tema do nosso biênio, unidos na verdade, cresçamos em Cristo. Um outro ponto, as igrejas do Novo Testamento reuniam-se semanalmente e elas começaram a tratar o primeiro dia da semana como o dia do Senhor. Nós lemos isso em Atos 20, versículo 7, 1 Coríntios 16, versículo 2, Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, e também Atos, capítulo 2, versículo 46. A igreja, meus irmãos, ela perseverava na comunhão, no partir do pão e nas orações. A pregação, meus irmãos, o ministério da pregação, da proclamação do evangelho, pressupõe uma audiência reunida. O mesmo é verdade quanto à ceia do Senhor. Quando lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 ao 34, a palavra reunir, estar junto, se reunir, é uma palavra recorrente lá. Não tem como celebrar a ceia em casa sozinho. Outro ponto, a questão da reunião da igreja também é evidente acerca do tipo de disciplina prescrita em Mateus 18 e pressuposta em 2 Coríntios, capítulo 2, quando um rapaz, eu estou dizendo rapaz, quando aquele homem que foi excluído da comunidade estava sendo reintegrado em 2 Coríntios, capítulo 2. Não temos certeza se é o mesmo, mas ali no capítulo 2 de 2 Coríntios, alguém estará sendo reintegrado à comunhão da igreja. Isso só é possível com a reunião do povo de Deus, com a união do povo de Deus para tratar esses assuntos. Os cristãos carecem, aliás, eles crescem, na verdade, para crescerem espiritualmente em amor e cuidado, precisam de se reunir com regularidade. Isso está claro em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que exorta os crentes nestes termos: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Um outro ponto também que nós temos que ressaltar é a questão da participação da ceia do Senhor.
Ser membro da igreja é um pré-requisito para a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma refeição para a igreja reunida, ou seja, para os seus membros. E todo cristão verdadeiro deve participar da ceia do Senhor. O outro ponto é a questão da oração. A oração com regularidade, orai sem cessar. Nas Escrituras aprendemos que os crentes dependiam mais de Deus do que de seus próprios recursos. Em Atos capítulo 2, versículo 42, diz que na igreja de Jerusalém, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Vemos no livro de Atos que a igreja está sempre orando, que todos unânimes perseveravam em oração, como lemos em Atos 1, versículo 14. Há muitas referências bíblicas, meus irmãos, nesse sentido. No livro de Atos, nós temos várias referências. Eu não teria tempo para fazer aqui as leituras. Mas são verdades claras para nós quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos e o Novo Testamento como um todo, e toda a Bíblia, na verdade. Qual é a outra responsabilidade que os membros da igreja também têm com a igreja? Os membros da igreja também devem contribuir regularmente e proporcionalmente, contribuir financeiramente. Como ensina as Escrituras, honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Como aprendemos hoje, algumas referências de Provérbios. É bem interessante esse texto também. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 3, nos mostra que, como testemunhou Paulo das igrejas da Macedônia, que sacrificialmente deram não apenas o que podiam, mas muito além disso. E o fizeram por iniciativa própria e não por pressão da igreja. E Paulo esperava o mesmo dos coríntios, da região da Acaia, quando ele disse: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. E último ponto, meus irmãos, por que eu devo ser membro de uma igreja? Por causa dos benefícios que temos quando somos membros de uma igreja local. Ao se tornar membro de uma igreja local, uma pessoa ela é identificada como um verdadeiro cristão. É na estrutura, meus irmãos, de prestação de contas da igreja local que os cristãos vivenciam ou incorporam o que significa ser membro do corpo de Cristo, da família de Deus, ser o templo do Espírito e todas as metáforas, as outras metáforas que nós encontramos na Escritura Sagrada. Também, ser membro de uma igreja proporciona ao cristão uma família espiritual para apoiá-lo e motivá-lo na caminhada com Cristo. Há pessoas que vivem em solidão porque construíram pontes em torno de si mesma, ao invés de pontes ligando-as a outras pessoas. Por isso, meus irmãos, pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de reunirmos como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Próximo aqui da volta do Senhor Jesus, que é o texto de Hebreus 10, versículo 25, o texto completo. Também, meus irmãos, o benefício que temos ao ser membros da igreja, ao sermos membros da igreja, é que a igreja oferece para nós um lugar propício à descoberta dos dons, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 ao 27. Descobrir os dons e também a possibilidade de servir outros cristãos. Ser membro da igreja capacita você a cumprir suas responsabilidades bíblicas para com o corpo de Cristo. Nós temos exemplos como Efésios, capítulo 4, versículos 11 ao 16, aliás, até o versículo 32, do 11 ao 32. A igreja, ela desperta a consciência para a necessidade de crescer, esta vida em comunidade. É um auxílio na formação do caráter e da personalidade individual. É um ponto muito importante também, é que Deus trata conosco usando outras pessoas, e até mesmo as mais difíceis,
para trabalhar em nossas vidas e para aperfeiçoar o nosso caráter também. Portanto, aquele texto lá de Gálatas, né, suportar uns aos outros, é uma realidade que só pode ser vivida na comunhão da igreja. Outro ponto interessante, dá ao novo crente, a igreja dá ao novo crente proteção espiritual de líderes que seguem a Deus. Como lemos em Hebreus capítulo 13, versículo 7 e versículo 17. Por exemplo, Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita, ou, aliás, não aproveita a vós outros. Hebreus 13, versículo 17. Também lemos em Atos 20, versículo 28 e 29. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Esses líderes espirituais exercem autoridade, claro que subordinada à palavra de Deus, e não uma autoridade inerente, mas uma autoridade de Cristo pela palavra, e a missão maior deles é pregar a palavra, ensinar corretamente e proteger o rebanho dos lobos, que não poupam o rebanho. Portanto, meus irmãos, por que devo ser membro de uma igreja? Primeiro, por causa da autoridade que Jesus deu à sua igreja. Segundo, por causa da natureza da igreja, natureza essencial da igreja. Terceiro, por causa do aspecto coletivo da vida cristã. Quarto, por causa das responsabilidades de todo cristão. Quinto, por causa dos benefícios que temos quando somos membros de uma igreja local. Essas são as respostas que eu propus aqui nesta manhã. Há muita coisa para falar. Mas um ponto importante é o seguinte: se a igreja é um edifício, somos os tijolos que o constituem. Se a igreja é um corpo, e somos os membros. Se a igreja é uma família da fé, ou dizer, é a família da fé, somos partes dessa família. Assim como as ovelhas estão em um rebanho e os galhos em uma videira. E como disse o apóstolo João, 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Obrigado pelo seu tempo. Que Deus possa abençoar sua vida. Eu pergunto agora se o pastor Alexandre está a me ouvir. Se ele estiver ouvindo a mensagem atentamente também, se ele está a ouvir, que ele possa orar por nós, para que Deus possa nos usar como igreja e despertar em cada um de nós a consciência que temos que ter no sentido de sermos membros da Igreja de Cristo. Santo, santo, santo és tu, Senhor, toda a terra está cheia da tua glória. E nós, como filhos teus, membros da tua Igreja, temos este privilégio de contribuir para manifestar a tua glória, a tua majestade, a tua grandeza, a tua magnanimidade, a tua bondade e misericórdia. Damos-te graças, nosso Deus, porque somos igreja tua. Damos-te graças pela operação do teu Santo Espírito nas nossas vidas e pela forma como tens guiado os nossos passos e nos tens guardado do mal. Que estes tempos difíceis que vivemos não contribuam para nos distanciar uns dos outros, antes, pelo contrário, para nos unir mais, para nos dar a consciência mais perfeita e completa de que, de facto, somos parte uns dos outros e não podemos viver uns sem os outros. Damos-te graças, nosso Deus, pela obra do teu Santo Espírito na nossa vida, na vida de cada um de nós. E te rogamos que abençoes cada membro da tua igreja, desde os mais jovens aos mais idosos,
para que, Senhor, todos possamos sentir este privilégio de partilha e de cooperação para fazer avançar o teu reino aqui na terra. Ó nosso Deus, agradecemos-te pela tua palavra, tão clara aos nossos corações, e pela consciência que nós temos que, de facto, somos membros uns dos outros e não podemos viver fora do corpo. Somos membros da família, da mesma família, e não podemos sobreviver senão dentro, na consciência da família cristã. Ó Senhor, concede-nos a tua graça, a tua unção, o teu poder, a tua bênção, a consciência límpida e clara de que tu és o nosso Senhor, de que tu és o Senhor da Igreja, de que a Igreja somos todos unidos em Cristo e honrando o teu santo nome no cumprimento dos desígnios da tua palavra para as nossas vidas. Na adoração, na edificação espiritual, na doutrina dos apóstolos, na evangelização, no convívio, na partilha e também na generosidade dessa partilha. Ajuda-nos, pois, Senhor, a ser vasos de bênção nas tuas mãos e a dar-te todo o louvor, toda a honra e toda a glória, agora e sempre. E que quem ainda não é membro da tua igreja, porque não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, nem participa da mesa do Senhor, ó Senhor Deus, que possa senti-lo no coração de uma forma muito forte e profunda, para que de facto a tua bênção também sobre esses possa descer em abundância, e esses em Cristo possam ser inspiração e bênção para a tua igreja também. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós tudo te pedimos e agradecemos. Amém.